Esse momento requer de uma cautela bem delicada. Nós temos aqui uma deliberação importante, que é encaminhamento sobre as mudanças de referência dos pós-graduados. Nós temos uma lista aí, antes era 34, 31, e agora subiu para 60. Porque quando o prefeito anunciou a atualização dessas mudanças de nível aí muita gente correu e deu entrada. E ele prometeu em um grupo, em um momento ali com os professores, em começar a pagar e realmente não cumpriu. Por isso a gente colocou essa pauta aqui. Se tivesse começado, a gente já estava mais um pouquinho tranquilo com relação a isso. O outro encaminhamento é sobre o pagamento de férias sobre 45 dias. A gente bate essa tecla direto, em reunião, em pauta, em assembleia, e até agora a gente não conseguiu. O prefeito disse que ia iniciar. Teve uma recomendação dos advogados dele para ele iniciar esse pagamento. E também tem o cumprimento sobre a questão de mudança de classe. Nós temos mais de 200 pessoas para mudar de classe. E ele falou também que na reunião ia fazer um cronograma, e esse cronograma não saiu ainda. Temos aqui também sobre o PASEP, que os nossos companheiros Vigia Zelador ESG, nós trouxemos até aqui o doutor Serelino para dar uma fala sobre isso, para saber os encaminhamentos. A gente já conseguiu a documentação, viu, doutor? Para a gente iniciar mais uma ação, que nós já temos uma ação no Ministério Público, e agora a gente vai iniciar outra ação no Ministério do Trabalho, para ver se a gente consegue de imediato resolver essa questão. E também a questão da plataforma do contra-cheque e o pagamento de férias em folha separada. São a nossa pauta. E chamar aqui o nosso amigo Josivan, Fábio Orlan, quer dizer, Fábio Orlan, por favor, chegue aqui. Doutor Serelino. E também, isso mesmo, está aqui mesmo, Francisco Júlio. A questão do reajuste do salário a partir do mês de janeiro. Janice, nosso amigo Valdies, por favor, compareça aqui. Josival, para compor aqui a nossa mesa, para nos ajudar a nossa pauta. Professor Matheus. Então, essa questão aqui, irmãos, são coisas, são pendências que a gente vem trabalhando há tempo. E a gente ouve o prefeito, ele disse que vai fazer. E nós já conseguimos reajuste, graças a Deus. Conseguimos a questão da redução de jornada para quem tem 20 anos de serviço e 50 anos de idade, ele cumpriu. E aqui nós estamos com essa pauta. Nós chamamos a Assembleia para ouvir cada um, para saber os encaminhamentos. Nós sabemos que é uma pauta bem extensa, mas eu tenho certeza que a partir desta Assembleia a gente vai tomar um rumo que vai fazer com que a gente consiga resolver essas pendências, tá bom? E eu queria agradecer a participação de todos. Nós temos aqui o nosso convidado especial para dar uma fala aqui, e o nosso amigo Josival também. E eu gostaria de começar aqui para o nosso amigo Fábio Orlando, dar uma saudação, e os outros companheiros, depois a gente entra na questão da nossa pauta. Fábio Orlando. Obrigado, companheira professora Edileuza. Bom dia a todas as pessoas. Sou o professor Fábio Orlan. Atualmente ocupo a primeira vice-presidência do Simproecema e a presidência estadual da CTB Maranhão. E neste primeiro momento aqui, agradecer a presença de cada um, de cada uma, nesta pauta importante que o núcleo, nosso importante núcleo de Paulo Ramos, convoca os trabalhadores em educação para deliberar sobre os encaminhamentos, dos quais foram postos aqui pela professora. Ao mesmo tempo, trazer um abraço fraterno do nosso presidente, professor Raimundo Oliveira. Infelizmente, não se pôde fazer presente hoje, está numa outra agenda lá em São Luís, mas aqui nós vamos, além de acompanhar, trazer esse abraço fraterno dele e, obviamente, levar as demandas daqui que se fizerem necessárias, declarando total apoio da direção estadual para a luta aqui do município de Paulo Ramos. Sigamos firmes, tenhamos uma exitosa assembleia e aqui a gente vai discutir o futuro, não só o presente, mas o futuro da educação de Paulo Ramos. Forte abraço.
Agora a gente vai ouvir o nosso amigo Valdiels, que é o nosso coordenador regional, para dar uma saudação à categoria. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento. Nós temos, apesar da luta que é grande, dos problemas que são grandes, mas nós temos motivo suficiente para agradecer a Deus, porque somos servidores efetivos, temos aí a garantia dos nossos proventos, às vezes mesmo com algumas falhas, porque poderíamos ganhar melhor do que o que ganhamos, mas infelizmente isso faz parte dos entraves da vida. E a gente, como Simproecema, como coordenação regional do município de Lago da Pedra, a gente só tem a desejar que tenhamos êxito nas nossas lutas. Como eu mencionei, não é fácil. As gestões, os gestores, na maioria das vezes, menosprezam, desvalorizam uma das categorias mais importantes do nosso país, que são os profissionais em educação. Mas isso não é motivo para a gente baixar a cabeça e deixar de fazer o nosso trabalho e buscar o cumprimento dos nossos direitos. Então, que tenhamos uma boa assembleia, que possamos tirar daqui os encaminhamentos com sabedoria, com precisão, saber o que nós estamos fazendo, porque, como o Fábio Orlando falou, nós aqui estamos tratando do presente, mas principalmente do futuro da educação do município de Paulo Ramos. Obrigado pela oportunidade. Certo. Agora a gente quer ouvir um pouquinho uma saudação do nosso advogado da regional, doutor Cerelino. Bom dia. Bom dia. Fosse para receber precatório, estava todo mundo alegre. Então, pessoal, a gente já esteve aqui para fazer um atendimento jurídico ano passado e agradeço a oportunidade de estar aqui diante da categoria nessa Assembleia. Esses itens de pauta, que são diversos direitos de vocês, eu já venho conversando com a Edileuza, a gente já vem elaborando diversos ofícios cobrando o município, certo? E aqui eu creio que a gente tem que tomar decisões, porque não adianta somente o núcleo ficar encaminhando ofícios, cobrando posicionamento do município, se vai pagar, se não vai pagar. Aqui eu acho que é o momento da gente tomar a decisão de saber se é do interesse da categoria de deixar de fazer essa negociação, que faz parte da luta sindical, e partir para a questão de judicializar as ações devidas. Então, assim, em relação à questão do PASEP, que é uma situação que não somente ocorre aqui, é em todo o estado do Maranhão. Todos os municípios do Maranhão eles não estão informando o PASEP. A gente, no final do ano passado, elaborou uma ação civil pública em nome da entidade do Simproecema, representando a categoria dos profissionais da educação, e aí a gente vem judicializando essa ação civil pública em face de outros municípios, e também a gente está se preparando para judicializar aqui em face do município de Paulo Ramos. Essa ação ela busca evidenciar ao juiz que o município ele está descontando o normal dos servidores, só que ele não está informando que os servidores estão trabalhando. Aí, se você pegar o espelho do CNIS, por exemplo, você vai observar que tem servidores públicos que têm lá 8 meses informados, 5 meses informados. E aí, por isso que muitos servidores não fazem direito ao PASEP, não vem recebendo. E aí, essa ação é justamente para isso. Em relação às outras demandas, texto de férias, titulação, a gente já elaborou ofício, a Edileuza já protocolou, e aí é a questão da categoria decidir se quer esperar fazer a negociação sindical, política, ou se já quer demandar coletivamente através do sindicato. Aí esse é o espaço, esse é o momento. E aí, a partir do momento que for tomada a decisão,
Eu encaminho as documentações para a Edileuza, ela encaminha para vocês, me envia e a gente faz o ajuizamento. Essa questão do PASEP, eu já enviei para ela já está separando a documentação. Possivelmente até semana que vem a gente já está judicializando a ação em face do município de Paulo Ramos para regularizar a situação do PASEP. E é isso. Certo, agora eu gostaria de chamar nosso amigo Josival, que é o assessor lá do nosso sindicato Simproecema, diretor também do Simproecema. Eu queria primeiro dar bom dia a todas as educadoras, professores, professoras, funcionários de escolas, que tiraram o seu dia hoje aqui da sua rotina de escolar e doméstica para poder vir nessa assembleia hoje. Eu, sempre que venho nessa assembleia, eu olho no rosto de cada um para ver a ansiedade que nós, professores e educadores, nós temos de ter soluções das nossas demandas, dos nossos problemas. Que trabalhador, me parece que só tem problema para resolver. Parece que todos os problemas sempre acontecem com o professor. E aí nós estamos hoje aqui numa assembleia onde nós temos que tirar decisões importantes, às vezes que não é nem do nosso desejo de assim o fazê-la. Às vezes a gente é amigo do prefeito, da secretária da Educação, é amigo da diretora, é amigo da coordenação do núcleo, é amigo da direção estadual, é amigo do advogado, mas tem que ter posicionamentos que são para direitos coletivos de todos. E essa é a nossa responsabilidade aqui. Eu estou no setor jurídico do Simproecema, onde a gente trabalha com todos os municípios, os 100 e tantos municípios que nós temos atuando com ações. Não é fácil. A gente está toda hora atento a um problema, às vezes um documento que falta por vocês ou pela gente de entrar na justiça, a gente tem percas muito grandes. Mas não quero deixar vocês tristes. Eu quero dizer que o fato de vocês estarem aqui, e essa direção aqui do Paulo Ramos, que é uma direção guerreira, né, acompanhado pela Janice, que vem aqui quase 2 vezes por mês, dizer que a gente está aqui para poder colaborar e ajudar a resolver todos os problemas, dos menores aos maiores, de acordo com a nossa fórmula, de acordo com os nossos poderes e com o apoio de vocês. Tá? Muito obrigado, e que a gente possa resolver hoje aqui, sair com decisões positivas para que nossos problemas possam ser resolvidos. Muito obrigado. Certo, obrigado. Nosso amigo Josival. Gente, eu vou passar a fala aqui, porque nós temos aqui a Janice, que irá também falar sobre esses encaminhamentos aqui também. Eu vou só ler o primeiro encaminhamento, viu, Janice? Depois eu passo para você e para o professor Matheus. A nossa primeiro encaminhamento que a gente colocou aqui é o encaminhamento sobre a mudança de referência dos pós-graduados. Após aquela reunião que o prefeito declarou que ia iniciar no mês de abril, eu tive uma nova conversa com a Pauliane sobre essa questão. E ela disse assim, Edileuza, o prefeito disse para mim, ela falou isso, que ele voltou atrás e vai iniciar esse pagamento a partir de maio. Ele vai cumprir o que ele disse lá na reunião com os professores, vigias, zeladores ESG. E disse que vai cumprir a palavra deles, que ele já tinha dito. Entenderam? Que são 31 professores antigos, que tem gente que tem 5 anos, não é isso? É de Carlos. Tem gente que tem 7 aguardando e a gente correndo atrás para ver se isso acontece de fato e de direito de imediato. Nós sabemos que quando parte para a justiça, a gente teve uma ação de 2017, que agora em 2026 está previsto para fazer um pagamento de precatório de 42 pessoas, que eu já até pedi a documentação do pessoal de 2025, para que seja implantado no contra-cheque. E o recurso já está bloqueado para isso. Certo? Então, gente,
não é fácil, quando parte para a justiça essa questão aí. E aí a gente vai dar o primeiro encaminhamento ou a gente vai dar o encaminhamento de tudo, de cada item? Não, vamos lá o primeiro logo. Vamos partir para o primeiro encaminhamento. Eu vou dar a palavra aqui para a Janice, e logo após o professor Mateus vai seguir no encaminhamento. Vamos prestar atenção, são poucos itens, a gente não vai demorar muito não, viu? Porque aqui a gente vai dar o encaminhamento, já sabe de toda a trajetória, sabe do que aconteceu, dos ofícios que eu já encaminhei, das reuniões que a gente já teve, do discurso do prefeito que ele disse para nós, entendeu? É uma pessoa que a gente sabe que é um professor e sabe da luta e da demanda de toda a categoria. Ele nunca disse para nós que não ia dar, ele diz sempre que vai cumprir. Só que chegou o momento que a gente precisava fazer essa assembleia e tomar uma iniciativa, entendeu, mais concreta para a gente ver, de fato e de direito, isso aí se cumprindo nos nossos contra-cheques. Tá certo? Eu vou passar aqui para a Janice e logo após para o Mateus, ou Mateus ou Janice. Pessoal, bom dia. Está colocada aí a questão, todos estão inteirados do que está acontecendo e nos resta aqui, como categoria, como assembleia, tomar o encaminhamento que a gente achar mais conveniente. Vocês sabem da nossa pauta, que a gente tem aqui já reunida, essa não é a primeira vez que a gente reúne esse ano, e com a gestão nós já reunimos várias vezes, como disse a irmã Edileuza, ele nunca se negou a cumprir, mas vem protelando, o município vem protelando aí o cumprimento daquilo que foi já acordado com o município. Então, nos resta aqui hoje, como categoria, sentar e tomar aquela decisão, que seja a decisão da categoria, não pode ser a decisão da Edileuza, nem do Mateus, nem do César, é a decisão da categoria. Para quê? Porque quando a categoria marcha unida, a gente consegue resolver. Então, nós estamos aqui exatamente para isso. O que nós vamos fazer a partir desse momento? Ele disse que começaria, a última notícia, que começaria a pagar agora já no mês de maio. Nós temos ainda 3 dias, 4 de maio, né? Hoje são 27, são 4 dias. A gente vai esperar mais. Da última vez a gente esperou quantos dias? 30 dias, foi, Janice? 30 dias, vai esperar, ou vai judicializar, ou vai se manifestar. O que nós vamos fazer? Agora, repito, essa precisa ser uma decisão da categoria, que tem que ser encampada pela categoria. Se for judicializar, que o nome de todo mundo esteja na judicialização. Se for fazer alguma manifestação, que aí quem vai decidir não sou eu, é a categoria, que a categoria esteja dentro do movimento, para que não vá lá 3, 4 gato pingado, como a gente diz, e ao sindicato se ficar desmoralizado, né? Então, vamos tomar uma decisão como categoria, o dia é hoje, a ocasião apropriada é essa, e a coordenação, tanto aqui municipal, quanto a regional, quanto a estadual, vai seguir o que a categoria determinar, ok? Sempre daquele jeito que eu sempre digo aqui. Ninguém pode, nessa hora, pensar em nada de alinhamento político. O alinhamento político tem que ser com a gente mesmo, entendeu? Claro, nós não vamos brigar com ninguém, faltar com respeito com ninguém. Paulo Ramos, a gente não trabalha assim. Agora também a gente tem que fazer o que tem que ser feito da maneira correta para a gente não perder a nossa razão e também não abrir mão dos nossos direitos, ok? A Janice, professora Janice. Bom dia. Muita calma nessa hora. Gente, eu quero aqui cumprimentar cada um e cada uma que se faz presente aqui nessa nossa assembleia, mas cumprimentar também os nossos colegas da direção estadual, iniciando aí pela companheira Edna, que está
da Secretaria dos Aposentados do Simproecema, a direção estadual, que está aí, junto com vocês, na luta e aí na plenária também. E, assim, saudação para o nosso vice-presidente, que eu me lembre, eu acho que é a primeira vez que o nosso vice está vindo aqui, em assembleia, pelo menos em assembleia. Seja bem-vindo e sinta aí o calor de corrente positiva aqui de Paulo Ramos, que eu já estou mais do que nunca eletrizada por esse calor que vem e que é forte, viu? Cumprimentar o nosso coordenador regional, nosso bravo e guerreiro Valdielson, o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Josivaldo, o nosso nobre advogado, né? O nosso advogado Celerino, que já esteve aqui, já fez até fãs, pelo que eu estou sentindo o clima, viu? E eu tenho uma percepção boa das coisas, eu sinto no ar. E aí, assim, cumprimentar o irmão Mateus e a irmã Edileuza, que são duas pessoas, né, junto com a Francis Júlia, que para mim aqui em Paulo Ramos são referências fortes de atuação. E, assim dizendo, quero também trazer os cumprimentos do nosso presidente, professor Raimundo Oliveira, que, conforme foi justificado aqui pelo professor Fábio Orlan, por conta de compromisso, dessa vez não pôde se fazer presente nesse nosso momento. Amigos, eu recebi a pauta, né, que a companheira Edileuza nos encaminhou, e eu quero aqui, brevemente, a gente combinou fazer uma assembleia curta e grossa, rápida, objetiva, muito objetiva e com encaminhamento devido. O que é que a gente avalia? Todos esses pontos de pauta que ficou ali configurado lá no grupo, né, de vocês aqui em Paulo Ramos, aqui não precisa a gente especificar ponto por ponto, todos eles são direitos consagrados do conjunto da categoria e todos eles vêm sendo tratados ao longo desse primeiro semestre que já está indo embora, o primeiro semestre de 2026, e a gente tem buscado, da forma como vocês são sabedores e sabedoras, de forma dialogada com a gestão municipal, reunindo, né, com o prefeito, com a secretária, colocando as dificuldades. Deixa eu vir aqui mais para cá. Colocando as dificuldades que a gente está tendo para a execução, para o cumprimento dessas pautas. Aqui não tem nenhuma pauta que seja de caráter mirabolante, que não se constitua efetivo direito do conjunto da categoria. E nós, enquanto membros de direção, enquanto dirigente, e essa coordenação pelo compromisso que sempre demonstrou na prática à frente da luta e dos encaminhamentos de luta da categoria, não pode se furtar em destacar que nós já estamos com a paciência se esgotando cada vez mais. Por quê? Porque, conforme eu mencionei, a gente já vem tratando esses assuntos com a gestão. E, pelo que se pode constatar, a gestão não está levando muito a sério, ou devidamente a sério, como deveria, né? E, assim, a gente pode também informar para vocês que é necessário a gente tomar um posicionamento, a gente ter uma clareza, a gente ter a compreensão de que nem todos os passos que a gente dá e precisa dar, nem todos eles se consegue avançar em mesa de negociação.
Essas mesas de negociação, elas são fundamentais para demonstrar a nossa tolerância, mas ao mesmo tempo para demonstrar que nós temos uma responsabilidade para com o conjunto dessa categoria, que nós temos esse compromisso para com cada um e cada uma. A gente não vê e não aceita, não vê com bons olhos e não aceita a situação de muitos colegas que aqui já estão há 10 anos, vão fazer 10 anos, que não tem mudança de referência ou de classe. Essa discussão das férias sobre 45 dias não é de hoje que a gente discute, são dos pouquíssimos municípios que ainda insistem em descumprir essa regra que está configurada no nosso PCCR local. E ainda mais, essa questão do PASEP, né, PIS, PASEP, para o pessoal, que abrange, na sua grande maioria, o pessoal não docente. Os docentes, dificilmente, um ou outro pode ter, né, alguma coisa em relação a esse ponto de pauta. Mas, independente de qualquer situação, se faz necessário a gente olhar a pauta como um todo. E sem deixar também de mencionar que essa gestão municipal, essa e todas as outras, inclusive do Deusimar e das anteriores, nos deve, historicamente, nos deve uma situação em relação à questão dos reajustes. O município de Paulo Ramos, Conceição do Lago Açu também é da mesma forma, mas a gente tem que mudar essa regra do jogo em relação aos reajustes anuais. A lei do piso estabelece que os reajustes de piso salarial, de correção do piso, tem que ser em janeiro de cada ano. E assim, o que é que a gente pode destacar? Quando o prefeito, a gestão municipal concede, conforme estabelecido, o índice estabelecido pelo MEC, quando ele cumpre na sua integralidade, não é com o efeito retroativo. Essa data base de vocês no mês de abril, coisa que a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, ela tem que ser alterada. E não precisa estar essa alteração lá no plano de carreira, porque tem uma lei maior que estabelece que é em janeiro. O que a gente acha engraçado é que, quando se trata do plano de carreira, que é uma lei menor, aí eles querem cumprir uma lei menor. Mas quando é uma lei maior, que estabelece um direito universal da categoria docente, aí eles não dão o cumprimento. Ou seja, é só se for para beneficiar ou se for algo que possa incorrer positivamente para a gestão. Então, nessas condições, meus amigos e amigas, para resumir a história, nós podemos destacar que está na hora da gente se posicionar com mais firmeza. Com mais firmeza, nós sabemos de uma situação que não é apenas de Paulo Ramos, que é uma realidade de muitos e muitos municípios no tocante ao grande número de professores contratados. Essa é uma realidade que o Simproecem, inclusive em caráter estadual, tem feito esse debate da necessidade de uma campanha, né, em nível de Estado para trabalhar a realização de concurso, inclusive para os não docentes, no âmbito das redes municipais. E aqui, trazendo para Paulo Ramos, que é uma situação igual ou semelhante a muitos desses municípios, nós precisamos meter o dedo nessa ferida. Nós precisamos resolver essa situação, no sentido de que aconteça concurso público, para que você, professor contratado ou professora contratada,
possa ter o efetivo direito, usufruir do direito estabelecido nas legislações. Inclusive, tem aí agora essa questão da aprovação do piso nacional para todos os profissionais docentes, né? E assim a gente tem mais um reforço de uma lei que vai trazer com que possamos puxar essa campanha com mais firmeza, mas na condição também, amigos e amigas, da realização de concurso público, contratos temporários e contratos. Esses contratos, eles são precários e eles são muitas vezes utilizados como massa de manobra. As gestões têm usado muitos desses profissionais, infelizmente, têm se utilizado desse recurso para dar pressão e para poder querer manobrar o conjunto da categoria no encaminhamento de suas pautas. Assim dizendo, e para que sejamos efetivamente objetivos, o que é que nós avaliamos enquanto direção, enquanto coordenação do núcleo aqui de Paulo Ramos? É dessa necessidade da gente fazer um enfrentamento. Está na hora do seu prefeito saber que nós temos paciência, mas ela também se esgota. Nós não podemos ficar apenas nessa maciota de busca, de conversa, de diálogo, e assim, para que a gente possa fazer com que os nossos direitos e essa pauta aqui, ela seja cumprida rigorosamente, o correto, o ideal é a gente fazer uma mobilização mais intensificada e levar o conjunto da categoria para as ruas. Porque, amigos e amigas, é uma forma da gente dar a devida pressão para prevalecer as nossas reivindicações. E assim, para não dizer que estamos sendo intransigentes, o senhor prefeito teria até então afirmado que no final de abril, mês passado, iria fazer a implantação de muitos pontos dessa pauta. Não o fez. Agora está estabelecendo o prazo de até o final desse mês de maio para ele implantar. Não falou que vai implantar 100%, mas que vai estar implantando, apresentando um cronograma de implantação, de mudança de referência, de classe, etc. E ainda a questão do pagamento das férias sobre 45 dias e outros pontos, porque quase todos aqui são de caráter orçamentário, de caráter financeiro. Mas queria apresentar para nós esse cronograma com essas definições. E estendeu agora esse prazo para o final de maio. O encaminhamento que nós trouxemos aqui para vocês, para que seja apreciado por cada um e cada uma, é que nós precisamos ir para as ruas, precisamos fazer movimentações e enfrentamentos. E nós não podemos ter receio nem de sol, nem de chuva, porque nós temos que ter a coragem, a disposição e a clareza de que não é somente aqui nas assembleias ou na escola que a gente poderá estar implementando essa pauta. Quando se for de fato necessário, é a gente enfrentar isso aqui, ó, aquele solzinho ali, né, aquela luazinha que está esperando, que poderá estar esperando, mas é uma demonstração de disposição de luta para fazer o enfrentamento em busca da pauta que nós temos direito. E assim dizendo, o encaminhamento, para ser bem mesmo objetivo, o encaminhamento que nós trouxemos é o seguinte: seu prefeito, era no fim de abril? Era. Não concedeu? Não. Está pedindo um prazo agora até o final de maio, para, ele não disse, vou repetir, que é para implantar tudo, mas para apresentar, né, a implementação, implementar alguns desses pontos de pauta, porque todos eles, repito, é de caráter financeiro, né, e aí
pediu esse prazo até o final de maio, tudo bem. O encaminhamento é o seguinte, é a gente estabelecer mais esse prazozinho, que já está na outra, já estamos na semana do fim do mês, né? Essa é a última semana do mês, que é o prazo que ele teria até então solicitado, e a gente não acontecendo nada no final desse mês, logo nas primeiras semanas, em meados do mês de junho, do mês seguinte, a gente chamar uma assembleia para deliberar acerca de uma agenda mais, de uma pauta mais intensificada, no sentido de cobrar nas ruas, se for preciso, fazer uma paralisação, se for necessário, ou dar um encaminhamento jurídico, enfim. Nós só queremos dar encaminhamento jurídico depois que essa categoria se manifestar, se é isso que de fato está querendo. Então, para resumir, vou repetir, o encaminhamento é esse prazo até o final desse mês de maio e até meados do mês seguinte, a gente se reunir novamente para deliberar. E dessa vez é uma deliberação que tem que ter um caráter mais intensificado. Poderá ser uma paralisação, uma manifestação, poderá ser o caminho jurídico, que eu acho que deve ser um dos últimos, mas, enfim, vocês estão sendo chamados. O sindicato de vocês está chamando vocês para uma tomada de decisão, porque os nossos passos têm limites. Os nossos passos só vão até onde nós efetivamente constatamos que está tendo avanço ou evolução. Quando não está tendo, quando estão tentando nos engessar, nós chamamos vocês para que vocês dêem um reforço para ir para as ruas e para dar essa pressão, se ela se fizer necessário. E então, senhor prefeito, então, senhora secretária, a direção do Simproecema, a coordenação do núcleo de Paulo Ramos, está aqui hoje chamando a categoria para dizer, categoria, vamos dar mais esse prazo do final do mês de maio, senão nós vamos chamar um outro momento de assembleia da categoria para tomar uma decisão mais intensificada, mais firme, mais coerente e uma demonstração de firmeza, uma demonstração de força e uma demonstração de que essa categoria não tem medo de combate e vai para o enfrentamento quando se fizer necessário. É isso aí que eu queria aqui estar destacando. Eu queria pedir era só uma parte. Não. Pode bater palma, pessoal, para a mulher. Só voltando aqui, eu ia pedir, na verdade, uma parte na fala da Janice. Aquilo que eu disse aqui no início, a gente tem que tomar aquela decisão na hora certa, na hora H, e que seja uma decisão de categoria e não de um segmento, de uma parte, de um grupo, nem da coordenação, porque a coordenação não consegue nada sozinha. No dia que surgiu aí um boato de que o prefeito teria dito que não ia cumprir os acordos, eu tenho um amigo em comum com ele. Eu sou amigo, mas sou um amigo distante, né? Não tem como acompanhar. E aí, nem como nem porquê. E aí eu liguei para esse amigo e disse, na hora que você souber que ele está em casa, me avise. Aí foi no dia do velório do prefeito de Vitorino, ele me disse, a gente está aqui, ele vai sair para o velório, e eu estava na escola, corri lá, cedo, antes de 7 horas da manhã, e aí eu fui exatamente perguntar para ele se fazia sentido essa conversa de que ele não ia cumprir os acordos com a categoria. Ele disse que não fazia sentido, que ele nunca disse que não cumpriria. Se disse em algum momento foi brincadeira, nunca foi intenção dele descumprir os acordos. Reafirmou, eu liguei para a Edileuza antes de sair para lá, e liguei na hora que saí, que eu fui como sindicato, não fui como pessoa, fui como sindicato, e ele disse que não fazia sentido, a mensagem não era essa, e que ele iria cumprir todos os acordos que fez com a categoria, e que a gente não se preocupasse com relação a isso. Reafirmou que começaria a cumprir ainda no mês de maio.
Edileuza está aí, na hora que saí de lá, eu liguei para ela lá da frente da casa, ainda dentro do carro, e é isso que a gente está esperando. Era só para informar isso. Muito obrigado. Pessoal, tá bom. Pessoal, então, esse desencaminhamento que Janice colocou e professor Matheus, que é sobre a mudança de referência de pós-graduado, sobre o pagamento de terça de férias sobre 45 dias, sobre a questão das mudanças de classe, isso aí são os encaminhamentos. Nós temos outro encaminhamento aqui sobre informe sobre o PASEP. Nosso advogado já colocou aqui, e já estamos entrando com uma ação no Ministério do Trabalho, para que essa demanda aqui seja resolvida, viu? Meus amigos aí que estão aí aguardando a fala do nosso advogado. Eu vou até passar para ele, mas eu vou logo colocar em votação esses 3 itens, certo? Que foi colocado aqui, porque essa questão do PASEP é uma questão mais delicada, que requer uma judicialização, uma ação no Ministério do Trabalho, porque nós já fizemos no Ministério Público, já colocamos ofício, e agora a gente vai trabalhando com a documentação, inclusive já estou com documentação tudo pronto, para entregar para o doutor Cerelino. Doutor Cerelino, rapidinho, dê uma fala aqui, logo após a gente faz o encaminhamento disso aqui, tá bom? Esse outro item aqui, plataforma para o acesso dos contra-cheques, é uma questão de administração, que o município tem que resolver. A questão do pagamento de terço de férias em folha separada é outra questão também, porque os terços de férias estão sendo pagos, só que é em cima de 30 dias e não de 45 dias, que é uma questão também de administração do próprio município, certo? Então, pessoal, só pontuando, a ação que a gente vai judicializar, ela não é no Ministério do Trabalho, ela é uma ação civil pública junto ao Poder Judiciário. Não, é porque assim, por que tu te confundiu? Porque a gente, antes da gente judicializar a ação para corrigir as questões do PASEP, a gente sempre faz uma notícia de fato junto ao Ministério Público Estadual, que é a comarca daqui, certo? Do Ministério Público. A gente faz uma notícia de fato ao Ministério Público do Trabalho e ao FNDE. Já foi feito essas notícias de fato, essas denúncias. Não resolveu, certo? Beleza. O que a gente faz agora? A gente vai entrar com uma ação civil pública, o Simproecima, representando todos os demais profissionais da educação. Ele estará judicializando, informando ao juízo que o município, ele ou não vem informando na RAIS, né, no E-Social, ou, se ele informa a menor. Por exemplo, vários servidores que trabalharam um ano todinho, 12 meses, tem lá 3 meses, 4 meses. Ah, o município aqui ele não informou, a última vez que informou foi 2022. Então, tem esses anos pendentes. E aí a ação civil pública ela é justamente para evidenciar ao juízo de que o município ele não está fazendo o que é o seu dever, que é apenas informar, para que o servidor público ele tenha direito ao abono do PASEP. Então, a gente vai fazer essa ação ela tem como objetivo que o município regularize a situação para que vocês possam receber o abono do PASEP normal. É isso. Certo, gente. Então, o advogado colocou aqui para nós, eu até tinha dito para o pessoal que era uma ação do Ministério do Trabalho, mas isso requer, ele já colocou aqui, já foi feito. Um momento. Pessoal, ficar sentado que eu estou com um problema seríssimo aqui de coluna, inclusive cochilando aqui por causa de uma medicação que eu estou tomando. Eu vou só dar um exemplo aqui em relação a essa questão da ação que o doutor Celerino está falando, em relação ao PASEP, porque quando a gente ouve falar em ação judicial, a gente já se preocupa, porque pode demorar anos. Mas o que aconteceu em Lago da Pedra? No ano passado, os nossos colegas estavam recebendo 600 e alguma coisa de PASEP, 800 e alguma coisa. Então, todo esse procedimento das notificações o doutor Celerino fez e não foi resolvido. E outros não estavam recebendo era absolutamente nada. No que a gente entrou com a ação judicial, no mês de outubro, que o doutor Celerino colocou que fosse informado integral e, inclusive, que visse a pendência do ano de
de 2023, que estava sendo pago no ano passado, em 2025, a ação, ela continua lá, eu acho que ainda não teve nenhuma manifestação, só que a prefeita se preocupou com a ação. O que ela fez? Ela já mandou informar todo mundo referente a 2024. Esse ano já estão recebendo integral, e os que ela não informou de jeito nenhum referente a 2023, que não receberam nada no ano passado, também já estão recebendo. Certo? Então, surtiu assim um efeito rápido, porque ela se preocupou, né? Positivo. A começar porque ela já tem 58 processos nas costas, então seria mais um para fazer 59, né? Então, eu creio que ela se preocupou com isso e, graças a Deus, surtiu efeito. E essa ação já foi feita esse ano também em Lago do Junco, porque a situação de Lago do Junco é a mesma dos colegas de Paulo Ramos. Só dar essa contribuição aqui para os colegas se animarem mais um pouco e pedir a Deus que aconteça em Paulo Ramos o que aconteceu em Lago da Pedra. Certo, gente. Então é isso. Eu só peço a compreensão dos nossos colegas vigias, zeladores ASG. A nossa parte como sindicato, como coordenação, através do nosso advogado, nós estamos correndo atrás. Já fizemos reunião, várias reuniões. O que o prefeito disse que ia regularizar, vai regularizar. Ultimamente regularizou, iniciou, mas aí o valor que o pessoal receberam foi 271. Como se ele tivesse trabalhado só 58 dias. Segundo o município, diz que foi erro lá em cima. Eu não sei, porque eu não tenho conhecimento da causa. Eu não sei se foi erro aqui da pessoa que estava alimentando o sistema, porque não pode a pessoa declarar lá 59 dias trabalhados, sendo que a pessoa trabalhou os 365 dias. Na verdade, então é isso, irmão. Eu gostaria que os servidores públicos tenham mais um pouco de paciência, porque isso não, a demanda não depende só da gente, depende também dos órgãos competentes, Ministério Público, Ministério do Trabalho e essa ação civil. Porque essa ação civil, eu vou até mandar o requerimento diretamente para o prefeito. Vou mandar, estou aqui, nós entramos com uma ação, está aqui o protocolo, para ele saber que a gente está fazendo a nossa parte, tá bom? Então era isso. Eu espero que vocês se contemplem com a fala do nosso advogado, e essa é a realidade, não tem como fugir, gente, porque essa questão demanda a questão de recuo de dinheiro e a questão também da informação do INSS, né? Porque eles não estão repassando normalmente, aí o pessoal ficou nessa situação. Agora eu vou colocar em votação tudo aquilo que a Janice colocou. Ela colocou para a gente esperar até o final de maio, aí esperar e ver até o dia mais ou menos 10 ou 15 de junho, né? Para a gente convocar a Assembleia de junho. E a gente chama toda a categoria. Gente, vamos animar o pessoal, porque não adianta a gente tomar uma decisão aqui, uns gatinhos pingados, e o pessoal ficar só olhando nas redes sociais, curiando, porque faz assim que faz. Você acha que tem muita gente? Porque o movimento é nosso. Nós que estamos sentindo na pele. E o prefeito, ele sabe, quando a categoria bota quente mesmo, a gente vai para cima. E todo o tempo foi assim. Vocês lembram da gestão do Deusimar? Nós fazia reunião e não acontecia. Nós fizemos uma paralisação de 48 horas, não surgiu o efeito como deveria. O que a gente fez? A gente entrou com uma ação, uma ação, e hoje a gente está colhendo os resultados, desde 2017. Tem alguns colegas que vão receber 60 mil, outros 70, outros 100 e pouco, mas, de qualquer forma, a gente não deixou a desejar. A categoria aqui não deixa, gente. Às vezes a pessoa fala, mas o sindicato é mole. Não, gente. Porque o que nós queremos é que seja implantado de imediato. E o diálogo é o caminho. Quando não dá o caminho do diálogo, a gente chama a Assembleia para tomar uma decisão radical. E logo após, se não der, a gente vai seguir. Vai trabalhar isso aí direto. E a secretária disse para mim que ele falou essa questão aí, que vai resolver as pendências. Se não resolver, a gente vai trabalhar na questão que a Janice colocou aqui, tá bom? Eu vou pedir para a Janice colocar bem aqui o encaminhamento, Janice. Pode falar aí. Pessoal, primeiro é saber se tem alguém com uma proposta diferente, que queira se manifestar. Não, eu tenho outra ideia
E uma vez não se apresentando, é que a gente coloca em votação. Tem alguém que queira apresentar outra sugestão, outro encaminhamento, sugestão de encaminhamento? Podemos, então, colocar em votação o encaminhamento que foi dado? Entenderam qual é o encaminhamento? Aguardar até o final deste mês, não tendo... está encerrando o mês. Não tendo nenhum resultado positivo até a primeira quinzena de junho, a coordenação até a primeira, não estou dizendo que é dia 15, não. Pode ser dia 3, dia 2, enfim. Até a primeira quinzena do mês de junho, a coordenação chamar uma assembleia para a tomada de uma decisão que poderá ser manifestação, paralisação, poderá ser judicialização, enfim. Na hora, a gente vê qual vai ser o encaminhamento. Mas, por enquanto, é isso. Todos entendidos? Podemos, então, colocar em votação. Quem é a favor desse encaminhamento, levante o braço, por favor. Levante a mão. Ok? Vamos registrar. No dia que tiver uma movimentação, eu vou ver essa foto para ver quem levantou o braço e não compareceu. Viu? Não, eu estou dizendo para a Assembleia, para a próxima Assembleia. Porque a próxima Assembleia é que vai tomar a decisão. Nós vamos chamar, não é para ir para a rua, não. Ainda não. Viu? Então é isso. E aí, já sabem, na hora que a coordenação convocar a Assembleia, se façam presente e tragam mais pessoas. Porque a tomada de decisão é uma tomada de decisão séria e ela tem que ser no coletivo o máximo de pessoas possíveis. Então é isso que eu queria aqui estar destacando. Da minha parte, Edileuza, eu quero aqui agradecer, que eu aqui já vou passar para os colegas se manifestarem. Ainda não encerrou. Edileuza tem recados e o nosso vice também quer se manifestar. Então, está aprovada esse encaminhamento. O nosso vice, Fábio Orlan. Pronto, eu posso dar uma contribuição. Caros colegas, eu peço a atenção, baseado no que a colega aqui tem cobrado desde que chegou, mas antes desta fala... Não, desde que ela chegou. Ah, tá. Mas deixa eu dar uma contribuição com relação à realidade aqui de Paulo Ramos. Infelizmente, esta realidade de precarização do serviço público, em especial a educação, a negação de direitos, inclusive, o que foi constatado aqui, o não envio de informações para o PASEP, recolhimento de INSS, infelizmente, isto é no Maranhão quase todo e no Brasil afora. Infelizmente. Só para pontuar o que ocorre na maioria das gestões. Há uma dívida do município com o INSS. E cada gestão que inicia, procura o órgão, negocia para que não tenha os seus recursos bloqueados, paga a primeira ou a segunda parcela e esquece. E aí passa a gestão inteira negligenciando. Outra gestão vem e faz a mesma coisa. Então, assim, doutor Celerino, inclusive, em vários municípios, tem orientado que os servidores têm que tomar este cuidado, né, de estar averiguando, porque a gente contribui a vida inteira funcional. E a gente só vai procurar saber quando a gente está em fase de aposentadoria. E aí lá a gente se depara. Nós contribuímos
mas o patronal que recolheu não repassou. E aí uma irresponsabilidade da prefeitura e uma omissão do INSS, porque eles deveriam também fiscalizar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Janice deu aqui o encaminhamento, já foi aprovado, creio que a categoria entendeu, tem até o final deste mês para aguardar a efetivação. Caso não ocorra, a coordenação do núcleo tem até a primeira quinzena de junho para convocar uma assembleia para ter outros encaminhamentos. Isso foi aprovado. Só que eu quero chamar a atenção que esta realidade aqui de Paulo Ramos, que é comum também nos vários municípios, onde nossos colegas trabalhadores em educação, eles se sentem receosos de fazer manifestação, né, de ir para a rua. E aí eu quero aqui deixar claro, nós, da direção estadual, em especial, que não convivemos na cidade, que não sabemos a conjuntura política, a gente nem se mete neste mérito, porque a gente não está aqui para discutir isto. Só que eu quero deixar isso bem claro, independentemente do posicionamento político de vocês, se vocês votaram ou não no prefeito, na prefeita, se apoiaram ou não, se são amigos ou não, isto independe. O que não pode é vocês, nós trabalhadores, abrirmos mão do nosso direito. Porque as gestões vão passar. Vocês vão continuar como servidores públicos. E o direito foi conquistado, não foi dado. Nenhum direito que vocês têm na carreira de vocês foi dado, foi conquistado. A companheira Edileuza bem colocou aqui. Bem colocou. É imperativo que cada um tenha esta consciência. Então, assim, desta parte, era esta a contribuição. Com relação aos precatórios, eu vou fazer aqui uma breve fala. Tem algum professor ou professora da rede pública estadual aqui presente? Não, né? Só da rede municipal. Da rede municipal, eu tomei o cuidado de averiguar, porque quando eu cheguei, a colega estava cobrando informações acerca dos precatórios. Obviamente que não está na pauta, mas eu quero aqui só dar uma breve informação. O município de Paulo Ramos tem 2 ações de precatórios. 2. E ambas, vou logo antecipando, estão pendentes da decisão do juiz de emitir o precatório. Assim, em linhas gerais, o que é o precatório do Fundef? Foi um valor que a União pagou a menor, o município. Obviamente, deixou de repassar alguns valores para os profissionais da educação, bem como para a própria estrutura da educação do município. Isso de 98 a 2006, que é o período. Aqui em Paulo Ramos, tem uma ação... Cadê meu óculos? Aqui em Paulo Ramos, temos uma ação que foi ajuizada em 2017, onde o município estava propondo para a União um pouco mais de 53 milhões, informando que a União estava devendo o município. A União recorreu e concordou que essa dívida de 53 milhões era apenas de 33 milhões. A Justiça Federal, em 2026, a Contadoria da Justiça Federal apresentou demonstrativo de cálculo e o valor então ficou em R$ 46.377.603,75. Este precatório ainda não tem previsão para expedição, e eu quero explicar. O juiz está pendente desta decisão, o juiz
dando a decisão favorável para a União pagar. Então, este precatório deverá ser inscrito e, depois de inscrito, entrar no orçamento da União para poder o valor ser transferido para o município. Vindo esse precatório, ele será parcelado em 3 vezes, né, Josvaldo? Em 3 anos consecutivos. 60% rateado para os professores que laboraram na época e 40% para investimento na educação, sendo que na primeira parcela, correspondente a 40% do valor total, no segundo ano 30% e no terceiro ano também 30%. Este é o primeiro precatório. Tem um segundo precatório, que é uma diferença. Esta ação controversa. Foi ajuizada em 2021. A primeira ação foi em 2017. Aí, em 2021, foi a segunda ação, que é essa diferença de valor. O município entrou com a ação requerendo 10 milhões. A Justiça, a União, reconheceu apenas 8 milhões. Um pouco mais de 8 milhões, 700 mil. E aí propôs um acordo, uma conciliação. O município disse que não tinha interesse em fazer o acordo, porque o acordo de 10 milhões baixaria para 7 milhões. E então está pendente agora do juiz, da decisão do juiz, desde o dia 9 de junho de 2025. Então, o município de Paulo Ramos terá aí pela frente 2 precatórios. Tá? Também está pendente desta decisão, favorável ao município, e aí terá todo o processo de expedir o precatório, depois de expedido este precatório, entrar no orçamento da União, entrando no orçamento da União, transferir para o município e, nos 3 anos subsequentes, efetuar o pagamento. Esta é a atualidade de precatórios do Fundef do município de Paulo Ramos. Agora, é claro, já dei aqui a orientação para a companheira Edileuza, que, obviamente, a coordenação certamente chamará uma assembleia específica para tratar desta realidade de precatório do Fundef de Paulo Ramos. Ao mesmo tempo, eu quero aqui esclarecer que é importante a gente sempre andar com a verdade. Precatório, gente, do Fundef, como eu bem coloquei, é uma dívida que a União tem com os entes federados, seja com o Estado ou com os municípios. E não caiam na ladainha, no discurso falacioso, que prefeitos querem e vão pagar de forma administrativa, corretamente, em cima do valor total, que vocês não precisam de sindicato. Eu trago aqui alguns exemplos para ser bem breve. São Luís, que é a capital, lá, o município, a categoria dos trabalhadores da educação não é assistido pelo Simproecema, tem um sindicato local próprio. E lá, o ex-prefeito, agora, pré-candidato a governo do Estado, disse à época que não precisava ninguém se preocupar, porque ele ia pagar de forma administrativa. Chamou uma audiência pública, que se transformou em assembleia, e o sindicato local estava presente, e dessa audiência que se transformou em assembleia, ele fez uma jogada de mestre para ele. Primeiro, ele fez um acordo com a União Deságio, abrindo mão de mais de 150 milhões. O precatório era 550 milhões, caiu para 400, porque o precatório ia ser pago a partir de 2024, ele antecipou para 2023. Véspera de eleições municipais, obviamente. E aí, com esse valor de 400 milhões, 60% deveria ser rateado para os professores que trabalharam à época, de 98 a 2006. Só que aí, lá na hora, na audiência, tinha aproximadamente 500 pessoas no auditório Paulo Freire, na UFMA. E eu estava lá presente acompanhando. Dessas 500 pessoas aproximadamente, 400
eram professores e professoras que não trabalharam de 98 a 2006. Eram professores da atualidade, que entraram depois de 2007, e ampla maioria eram contratados e contratadas. Apenas 100 eram professores que ainda estavam na ativa e os aposentados, que trabalharam à época. E aí ele jogou, ele não, a secretária, ele até se ausentou, ele pediu licença e saiu, e a secretária municipal de educação disse o seguinte: gente, nós temos aqui tantos milhões, só que a gente quer pagar todo mundo. O que vocês acham? Vamos pegar o valor principal, que é menos da metade do valor que o professor tem direito. Vamos pegar o valor principal, vamos pagar o pessoal que trabalhou à época. E o valor dos juros, que é mais da metade, vamos pagar todo mundo que está na rede pública municipal de São Luís. Óbvio que eram 400 contra 100. E os 400 venceram. Então, assim, o prefeito da época de São Luís aplicou o primeiro golpe, realizando deságio com a União, perdendo 30%, 40%. Depois aplicou outro golpe, porque tirou os juros de quem trabalhou à época. E o pior golpe é que teve gente, professor, professora, que trabalhou à época, que não recebeu nem um centavo. Professor contratado da atualidade, que nunca trabalhou de 98 a 2006, que ganhou mais do que o triplo do que quem trabalhou à época. E aí ele foi reeleito com uma margem absurda, porque ganhou a categoria da atualidade. Um adendo nessa questão, e o então candidato a governador fez tudo isso com o aval de um professor da rede pública estadual que se diz defensor. Pronto, bem lembrado, Celerino. Vive criticando o Simprocema por ter preocupação e zelo com essa questão dos precatórios da rede estadual. Pronto. Sem citar nomes, que eu não quero ser antiético, este professor, que é da rede municipal de São Luís e é da rede pública estadual. Na rede municipal, ele não tinha direito, porque ele não trabalhou à época. Nem ele e nem a esposa dele não tinham direito. Mas ele defendeu a proposta do prefeito. Por quê? Porque ele ia ser beneficiado, ele ia receber ele e a esposa. E receberam. Primeiro motivo. Segundo motivo, ele se filiou a um partido aliado do então prefeito e saiu candidato a vereador de São Luís, acreditando que ia ter 8.000 votos. Não teve 800. Terceiro motivo, ele é oposição ferrenha ao Simprocema, porque em outros carnavais já tentou disputar a eleição do Simprocema e não conseguiu. Enquanto no município ele defendeu a proposta do prefeito e aceitou receber quem trabalhou à época só o valor principal e os contratados recebeu os juros, na rede pública estadual ele critica imensamente o Simprocema, que garantiu na rede pública estadual, por isso que eu perguntei, na rede pública estadual, professor e professora que trabalhou de 98 a 2006 está recebendo integralmente o valor principal mais juros. Eu, Josivaldo, Janice, Edna, que compomos a direção estadual, temos experiência e relatos. Professora aposentada que nunca imaginou receber precatório do Fundef, amanheceu na primeira parcela com 55 mil reais na conta. Na primeira parcela. Se fosse do querer do governo do estado, iria receber tão somente 15, 16 mil. Se fosse do querer da oposição, nem isso ia receber. Porque o governo do estado, lá atrás, tentou a todo custo e afirmou isto, que esse precatório nenhum professor tinha direito. Foi o Simprocema que encampou esta luta, e não é de agora. Então, assim, o Simprocema ele é atacado diariamente. E para finalizar essa minha fala, tem um motivo para todo este ataque. 2, na verdade. Primeiro, desconstruir a luta que o Simprocema fez e a conquista para os precatórios do Fundef, para os professores da rede pública estadual. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, é porque este ano é um ano atípico, é um ano eleitoral.
Este ano nós temos, enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, o compromisso de reeleger o presidente Lula, mas, sobretudo, eleger um Congresso responsável e que olhe para o trabalhador. Hoje, dos deputados federais no Brasil, 513 deputados federais. Não tem, dentre eles, nenhuma bancada da educação. Já viram isso? Tem bancada da bala, do agronegócio, da Bíblia, nada contra, mas cadê a bancada da educação? Não tem. No Maranhão são 18 deputados federais. Qual deste ou desta defende a educação? Nenhum. Esta questão de Paulo Ramos, companheira Edileuza, se a educação do Maranhão tivesse um deputado federal ou alguns deputados estaduais, a categoria nem precisaria ir para a rua, porque o apoio de deputados estaduais e federal, uma ligação para o prefeito, para a Secretaria de Educação, olha, resolve isso daí, não precisa atrasar, porque recurso tem. Então, assim, dos 18 deputados federais, nenhum defende a educação. Dos 42 deputados estaduais do Maranhão, nenhum defende a educação. Mas agora tem 3 ou 4 que se arvoram contra o Simproecema, porque o Simproecema venceu na justiça, no STF, e garantiu os precatórios do Fundef para a rede pública estadual, e tirou deles, porque o governo queria que os juros dos precatórios do Fundef fossem para emendas parlamentares, para comprar voto. E aí nós não permitimos. Hoje, professores da rede pública estadual está à beira de receber a terceira parcela, que ainda não recebeu, porque depende do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, despachar para o recurso vir para as contas do Estado. As duas contas, 40% para a estrutura da educação pública estadual, construção de escola, compra de equipamento, formações, e 60% para ratear entre os aproximadamente 43 mil professores e professoras da rede pública estadual que têm direito. E nós temos essa informação porque eu, Janice, Oliveira e Josivaldo, na primeira parcela, nós fizemos parte da comissão paritária. Essa transferência? Vou já lhe explicar. Ela está perguntando se tem previsão. A qualquer hora esse dinheiro chega nas contas do Estado. Está dependendo exclusivamente do despacho do presidente do STF, Edson Fachin. Se ele der esse despacho hoje, professora, esse recurso chega amanhã na conta. Chegando amanhã na conta, se o governo quiser, semana que vem já paga. Está dependendo disto. E aí eu faço uma ressalva. Quem é da rede pública estadual, que já acessou a plataforma, tem lá o valor da cota. Esse valor da cota vai aumentar, porque a cada dia que esse recurso fica preso na conta, está correndo os juros, está aumentando. Até isto nós estamos vigilantes. Então, assim, caros colegas, para finalizar a minha fala, é imprescindível que tenhamos consciência de classe. Se vocês aqui de Paulo Ramos, eu não sei qual é a conjuntura política do município, quantos vereadores são, quantos apoiam a causa dos trabalhadores da educação, tive informação que o prefeito é professor, espera-se essa sensibilidade em não negar direitos, porque a gestão ele vai deixar de ser prefeito daqui a 2, 3 anos. Ele volta a ser professor. Já é reeleito, é? Já é reeleito, já não vai mais para a reeleição. Então, assim, é pensar de forma trivial. Eu vou garantir a carreira da educação porque ele também está garantindo a sua própria carreira enquanto educador. Então, esperamos essa sensibilidade do prefeito. Mas se vocês tivessem um apoio dos vereadores, não era necessário nem a categoria se mobilizar para pensar em fazer manifestação. Os próprios vereadores, olha, 2, 3 vereadores, prefeito, prefeita, secretário, secretária, faça isso. Não negue direito. Por fim, eu quero deixar aqui um recado, um pedido. Eu justifiquei aqui a ausência do nosso presidente, professor Raimundo Oliveira. É o nosso presidente estadual do Simproecema. Está no seu 3º mandato à frente
deste importante instrumento de luta que é o Simproecema. O Simproecema, assim como vocês estão vendo, essa força que é em Paulo Ramos, nós somos 20 regionais, mais de 90 núcleos espalhados por todo o estado do Maranhão. Somos um exército gigante. Temos homens e mulheres muito combativos, mas nós somos órfãos. Órfãos de um representante legítimo da nossa categoria de trabalhadores da educação. Não temos nenhum deputado ou deputada estadual que nos represente. Não temos nenhum deputado federal ou deputada federal que nos represente. E o Simproecema, a sua direção, traz aqui para o conjunto da categoria uma opção para que cada um pense com carinho. O nosso presidente Raimundo Oliveira, ele é pré-candidato a deputado federal. E eu peço, humildemente, que cada um avalie com muita riqueza de detalhes a sua trajetória enquanto trabalhador, enquanto sindicalista, e não se deixe enganar por aqueles que estão se utilizando, inclusive da tribuna da Assembleia Legislativa, com fake news. Sindicato, Simproecema, sempre defendeu os trabalhadores da educação. O Simproecema sempre garantiu os direitos dos trabalhadores. Quem nos tira os nossos direitos, ou nega os nossos direitos, são as gestões municipais e gestão estadual, e com a anuência, inclusive, de deputados. Não é agora, em período de eleição, que um deputado ou outro vai se arvorar e dizer que é defensor, o salvador da pátria dos trabalhadores. Porque em 2023, caros colegas, na rede pública estadual, enfrentamos uma greve de mais de 30 dias. Nenhum deputado estadual nos estendeu a mão. A Assembleia Legislativa fechou as portas, sequer pudemos entrar para conversar com os deputados. Então fica aqui a apresentação da opção do nome do nosso companheiro Raimundo Oliveira como pré-candidato a deputado federal, uma opção advinda da categoria para apreciação de cada um e cada uma. E o meu pedido é que, além de vocês apreciarem esta opção, tenham a consciência de classe e que cada um e cada uma seja multiplicador para o seu companheiro, sua companheira, filho, filha, vizinhos, porque nós somos um exército gigante, mas nesse momento de eleição a gente se apequena, a gente se acovarda e a gente passa mais 4 anos reclamando, sendo órfão de representantes legítimos, tá certo? Meus caros, caríssimos, muitíssimo obrigado pela atenção. O professor Enésio ali pediu a fala. Fique à vontade, professor Enésio. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Pessoal, nós temos feito a nossa parte. Então, está na hora de cobrarmos quem nós ajudamos a está eleito. Então, nós temos um prefeito que é professor, secretária de Educação também professora. Dos 9 vereadores, 5 estão na folha do Fundeb, são profissionais da educação. 4 são professores e 1 é contador e trabalha para a educação. Então, está na hora de nós fazermos cobrança a eles, porque ajudamos quando eles necessitaram e agora estamos necessitando da ajuda deles. Então, quero aqui pedir a cada um que procure aquele vereador a qual ajudou a eleger ou que tem conhecimento, proximidade e converse com ele. Tantas e tantas assembleias, nunca mais eu vi um vereador aqui na nossa casa. Está na hora deles retornarem. Não vamos deixar que eles cheguem aqui apenas no período da campanha, mais uma vez pedindo a nossa ajuda. Está na hora deles aparecerem e nos ajudarem. Então, muito obrigado. Gente, a nossa pauta era essa. Eu quero agradecer a participação de todos. E nós vamos encerrar aqui neste momento, agradecendo a Deus pela participação de cada um. E vamos à luta. Viva o Simproecema! Tchau. Deus abençoe a cada um, tá bom? Então, nós vamos aguardar. E na próxima, fique atento aí no grupo que a gente vai fazer os comunicados devidos, tá certo? Muito obrigado e Deus abençoe.
Valeu.